Levanta a mão, vai. Seja bem-vindo, seja bem-vindos. Em nome de Jesus. Bom, gente, vocês entenderam, né? Terça-feira é o bispão. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, de terça não dá para faltar. Agora imagina o bispo pregando, fechando a campanha Rosh Hashanah, né? Declarando um ano de bênção. Todo ano a gente faz isso. Então não falte, tá bom? Outra coisa, domingo temos a nossa Santa Ceia. De novo, fala para o irmão do seu lado aí, meu irmão, crente ceia. Crente não pode ficar sem cear. Pastor, eu briguei, né? Falei o que não devia, peça perdão, mas não falte do culto, tá bom? Porque é dia de renovar, de celebrar a aliança que Deus fez com nós, a renovação, amém? Glória a Deus. Quem entrou pela frente ali, percebeu que tinha uma parede ali ou não? Pois é, tem uma parede ali, ninguém bateu nela não, né? A gente vai terminar, vamos fazer uma escrita bonita na frente, seja bem-vindo. Estamos pensando em colocar o nome de todo mundo lá. Estou brincando, hein? Não vai dar, né? Para colocar todos os nomes. Mas vai ficar bonito, né? E para o Arena dá para usar o lado de cá, ó, enfeitar, tirar foto, né? Dá para fazer uns trem bonitos. Aí, amém? Agora sim, a parede é o começo, tá? Por que estamos fazendo aquilo? Porque em cima vai ter um mezanino. Vamos fazer aí, em nome de Jesus, esse mês que vem já, ou talvez em fevereiro, depende, né, das doações que entrarem aí para isso. Tá? Então, se você tem algum pelotão, alguma doação que você quer dar para nos ajudar, nós vamos gastar mais uns 3.500. Acho que nós gastamos isso mais ou menos, uns 3 mil reais aí para fazer a compra da ferragem. Sobrou um material que vai dar continuidade lá atrás, nós precisamos comprar o restante. Vamos fazer forro de gesso, sanca, iluminação própria com a entrada, em nome de Jesus, para a nossa igreja ir ficando bonita, né? Amém? Quantos assustaram com a parede, ou gostaram pelo menos? Vai. É interessante aqui que não dá para ver o povo da porta mais, né? Nós tínhamos um problema muito sério, né? Era muito aberto, né? E para nossa segurança é bom ter uma parede ali para filtrar, né? Alguma coisa aí que o diabo possa estar armando, amém? Temos que proteger a igreja, vocês. Glória a Deus. Quem está numa expectativa sobrenatural para 2023, levanta a mão. Então, olha para o irmão do seu lado de novo e fala, meu irmão, Deus fará maravilhas esse ano através de você. Amém? Eu quero passar aqui um resumo de janeiro, como foi. Nós começamos janeiro falando sobre o tabernacular, depois falamos no dia 14 de janeiro, ser de Deus, e não apenas um espectador. Dia 22, sobre os lugares altos, sobre prosseguir. Dia 24, a lei da percepção. Tivemos uma palavra especial domingo, o último domingo, sobre quem é Jesus. Terça-feira, você que faltou, Deus quer afinar você. Muitos achando, aumenta esse tempo aí, pelo amor de Deus. Muitos achando que era sobre emagrecer só, não apenas, né? Mas sobre afinação. Deus quer afinar você, né? Um violão, quando para de tocar, ele enferruja as cordas e desafina. Então, quando o tocador vai lá, o violãozista, isso, vai lá e pega o violão, ele precisa afinar o violão para tocar. Então, o que o Espírito Santo quis dizer aqui é que você precisa andar afinado, preparado para toda boa obra, para tudo que o Senhor quiser fazer em você e através de você. Então, eu quero falar agora, esse começo de mês de fevereiro, né? Sobre nós. Fala para o irmão do seu lado, o pastor vai falar sobre você. Quero ver agora, hein? Se ele vai gostar ou não. Você vai gostar. Deus vai falar quer falar de você, sobre você. E o tema, para quem costuma marcar, somos a imagem e semelhança de Deus. Quantos não sabiam disso? Levanta a mão aí.
Pois é, você é a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, como eu disse, falamos aí o mês passado um resumo geral. Falamos sobre Deus, falamos sobre Jesus. Né? No meio da palavra falamos sobre o Espírito Santo. Né? Então, foram temas direcionados, né? O Espírito Santo me direcionou a falar sobre isso, para que você entenda a importância que você é, a importância que você tem para Deus, a importância que você é para o irmão do seu lado, a importância que você é para a sua família, a importância que você é para o mundo. Amém? Não vai achando que você aceitou Jesus, se converteu e acabou, é só a vida de comunhão com Deus. Não, a vida com Cristo é mais além. Quando você achar que você aprendeu o que é ser filho, o que é ser servo do Senhor, o Espírito Santo vai te ensinar a ir mais além, porque existem vários e várias, né, pessoas, aí, filhos e filhas, que precisam do reino de Deus. Amém? Entenderam, sim ou não? Então, como eu quero falar sobre você, em Gênesis 1 e 2, se você já leu, né, a Bíblia fala que Deus faz a criação. Deus junta com Jesus, né, Jesus já estava lá, o único, para quem não perdeu a palavra sobre Jesus, o Filho de Deus, ele era, ele é, ele sempre será. Jesus é Deus encarnado, Deus em nós. Jesus é o verbo vivo, né? Jesus era com Deus, é com Deus, está com Deus. Jesus estava desde o princípio de toda a criação, amém? Junto com Deus, né? Deus é Espírito, Jesus hoje é Espírito, mas Jesus foi Deus encarnado na terra. Jesus pagou um alto preço por nós na terra, nos resgatou, pagou um resgate por nós na terra. Então Jesus está desde o princípio. Né? E o Espírito Santo é a mesma coisa, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo está lá desde o princípio. Né? E muitos não entendem o propósito da criação de Deus, né? O porquê, o projeto, que coisa linda, o projeto de Deus para nós, a criação, tudo que Deus faz. Então, eu quero que você entenda que Gênesis 1 e 2 não são só os relatos da Bíblia, relatos científicos da criação, mas Gênesis 1 e 2 é a revelação. Que revelação? Do propósito de Deus para mim e para você. Amém? Quem escreve? Moisés. Moisés, ele escreve, ele tem uma revelação, o Espírito Santo revela o porquê de toda a criação. Né? Tudo por minha causa, por tua causa. Mais de 6.000 anos atrás aí, né, Jesus já sabia que o Flávio ia nascer. Ia ser pastor da Sara, nossa terra de Rio Preto. Sabia que o Cris ia nascer e viria de uma terra boa para outra terra melhor ainda, ia casar com a Carlinha, né, e teria uma filha linda, maravilhosa. Jesus já sabia de tudo isso, Deus já sabia tudo isso. Então você já era um projeto que se tornou uma realidade poderosa. Amém? Quantos creem nisso? Deus, ele nos criou e tem um propósito enorme. Amém? Deus tem um propósito para a tua existência. Você não veio do macaco. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, essa teoria é mentirosa. Você não veio do macaco, né? Você não veio de uma bactéria que foi se evoluindo com o tempo. Deus, ele gastou, investiu um tempo muito grande, um tempo muito precioso, o melhor dos tempos que ele tinha junto com Jesus e o Espírito Santo para criar você. Amém? Gênesis 1 e 20, capítulo 1, versículo 26 fala: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aí, quem estava com Deus? Jesus e o Espírito Santo. Quando Deus cria a natureza, que haja, que aconteça, né? E Deus viu que era bom. Depois que Deus cria, ele fala o quê? Produza. Antes de criar, Deus, ele já dá, né, a direção para os anjos, para Jesus, para o Espírito Santo. Produza os mares, produza as relvas,
né, Deus deu uma missão, né, para que o mundo espiritual, os anjos, Jesus, o Espírito Santo, produzissem, preparassem a terra para mim e para você. Agora, quando chega na nossa vez, a vez do homem, Deus ele faz uma reunião com todo né, a eternidade, com todos os seres espirituais, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá, na coordenação de tudo. Deus ele fala, façamos o homem, diferente de produzam. Vai lá e produz, né, aquela matéria, e de lá começa a nascer os peixes nas águas, começa a acontecer a vida na terra. Não, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus ele fala assim, façamos. E eu quero que você entenda isso, né? Você já entendeu esse mês passado sobre a importância de Jesus, o Verbo vivo, aquele que estava no início da nossa criação e aquele que também foi lá e se entregou por nós, né? A partir desse começo e a partir da morte e a ressurreição de Jesus, você já começa a entender a importância que você tem. Eu quero que você saia desse culto hoje entendendo que você é muito importante. Olha para o irmão do seu lado e fala, meu irmão, você é muito importante para mim, mas você é muito mais importante para Deus. Porque Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2:7 fala assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou, Deus com as suas próprias mãos formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Soprou ele, soprou a presença, né? Jesus é a vida, o Verbo vivo, a vida, né? Deus soprou o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirado, né? Olha que interessante. Você consegue entender o que é o Criador de todas as coisas dar uma ordem, produza. E aí o elefante foi criado. Ninguém sabe. Deus que fez, mas Deus deu ordem para os anjos fazer. Vamos fazer de barro tudo, vamos soprar o fôlego de vida, vamos fazer as bactérias, vamos preparar a natureza, vamos fazer a grama, vamos preparar as árvores, né? Deus ele fala, produzam, né? Agora quando chega no homem e na mulher, Deus ele faz uma reunião nos céus, né? Eu não sei se tinha aquela bomba de... Cadê o Olentino? Está aí, está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns, Olentino. Não sei se tinha aqueles fogos de artifício, mas tinha as estrelas, né? Tinha tudo, coisa mais linda no céu, preparado e montado para a criação do homem. Deus faz uma festa nos céus quando cria você. Entende? Sim ou não, igreja? Tem gente que não acredita nisso ainda. Nem eu acredito, que já foi 10 minutos da minha palavra. Acho que está errado aí essa marcação. Então Deus ele tem um propósito especial para o homem. Se você ler o livro de Gênesis, você vai entender que Deus criou o homem com um propósito, né? Primeiro propósito de Deus para a vida do homem, governar. Então, se você não tem governado sua casa, se você não tem crescido, governado no seu trabalho, tem sido o melhor no seu trabalho, na sua firma, eu quero que você entenda uma coisa, nos seus estudos, na tua faculdade, na tua escola, Deus ele fez você para governar, para ser o melhor em tudo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quantos entendem? Diz amém. Amém? Deus criou você
para governar e para que toda a criação se sujeitasse a você. Né? Você dá ordem. Né? É interessante que quando Deus cria a serpente, né, ela era diferente. Ela até voava. Tem alguns estudos que falam que ela tinha asas. Era um dos seres mais bonitos que existia no Éden. Por causa do pecado, ela perde, né, a asa, né, e ela rasteja agora. Né? Interessante, presta atenção. Com a queda da serpente, ela só consegue se levantar para dar o bote. Olha o diabo aí, ele só se levanta para dar o bote. Agora, o ser vivente, né, a criação que nasceu para caminhar, para dominar, para estar à altura mais alta que toda a criação na terra, foi eu e você. Deus, ele nos dá essa autoridade de dominar, né, tudo tem que se sujeitar a nós. Né, tudo que é mundo, tudo que está no mundo, na criação de Deus, Deus ele fez para dominar. Antigamente, o homem no Éden chegava perto do leão, né? Hoje em dia, o homem caído vai chegar perto do leão, para você ver. Não sobra cabeça, não sobra nada. Né? Por quê? Porque o homem, com o passar do tempo, né, resolveu pecar, e por causa do pecado, a semelhança de Deus foi corrompida na vida do homem. O homem agora ele não se parece mais com Deus, ele deixou de se parecer com Deus. Vocês conseguem entender? Deus era santo, o homem quando foi criado ele era santo. Quando o homem cai em pecado, ele se envergonha da sua própria nudez. Ele não conseguia olhar para a tua esposa, para a esposa dele. Né? Ele estava nu, pegaram uma folha, né, se cobriram a nudez de vergonha. Né? O pecado derrubou a imagem e a semelhança do homem. O homem caído não tem a semelhança de Deus, não tem a imagem de Deus, não vive a semelhança, não vive a imagem de Deus, não vive a santidade. Né? A sabedoria que você tinha, né? O cérebro humano, né, funcionava 100%. Com o pecado, né, já foram feitos vários estudos, aí eu não lembro mais quantos por cento só que o homem é capaz de usar do seu cérebro. Por quê? Porque o pecado corrompeu isso. Amém? Então a semelhança foi deteriorou. Né? O homem não tem mais a semelhança de Deus. Tem algumas características, porque Deus ele não revoga aquilo que ele faz. Ele criou o homem, mas espiritualmente o homem morreu. Né? Olha aí, a imagem de Deus foi apagada. O homem sem Deus é o mundo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo de ruim. Né? Quem já estudou sobre Sodoma e Gomorra em Gênesis, vê que Sodoma e Gomorra já estava deturpada. Deus precisou destruir aquele povo. A Torre de Babel, antes de Sodoma ainda, antes de Abraão, Deus ele precisou destruir a Torre de Babel, porque o homem corrompido, ele só faz coisa ruim. Né? Na época de Noé, Deus precisou destruir a terra, mas tinha um justo, tinha um que vivia a imagem e a semelhança de Deus. E aí, né, o que eu quero dizer para você hoje, é que Deus se importa tanto com você. Deus me ama tanto a minha esposa, ama tanto você, os teus filhos e a tua casa, que Ele arrumou um jeito. O Criador de todas as coisas. Ele não só cria, fala para o irmão do seu lado, meu irmão, Deus não só é Criador, mas se precisar Ele vai consertar também a sua criação. É forte, não é, gente? Deus ele consertou você saiu do mundo e veio para o reino de Deus. Você novamente está, né, sobre a influência da semelhança e da imagem de Deus sobre a sua vida. Olha que forte. Agora, quando você volta para o pecado, bye bye semelhança, bye bye imagem. Né? A santidade não tem mais, o erro não tem mais. A carne que é forte, né, o pecado, o câncer do pecado, volta a dominar a sua vida. Quantos conseguem entender? Então Deus criou você perfeito. Primeiro, criou teu corpo. Depois, criou tua alma. São as tuas emoções. Depois Deus ele cria, né, o teu espírito.
né? Deus, Ele te faz corpo, alma e espírito. Você olha para os animais são feitos de corpo e alma. Agora você não, nós não. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O único ser vivente na terra, e eu vou falar mais, no universo, que foi criado para ter comunhão com Deus. Você foi criado para viver no louvor, em louvor ao Senhor. O único ser vivente, que é a imagem e semelhança de Deus, é o ser humano, é o homem, é a mulher. Então temos uma luta diária, né? Ficar perto de Deus ou ficar longe de Deus. Se no meio do teu caminho você decide ficar longe de Deus, a semelhança de Deus não está em você, o homem caído. A imagem de Deus, né, não está mais em você, apagou, ficou opaca. Você não brilha, você não resplandece a imagem de Deus. Agora, quando você está em Deus, saiu, volta para Deus, você volta a ser santo. Você tem vontade de buscar, você tem vontade de adorar, né? Semelhança de Deus na sua vida. São as qualidades de Deus, os adjetivos, as qualidades de Deus em ação na sua vida. Quando você volta para a presença de Deus, a imagem de Deus é tão forte sobre a sua vida, o agir de Deus é tão forte, que se você passar em qualquer lugar onde tiver demônio, os demônios eles se afastam de medo de você. Você impõe sua mão, o demônio está com medo, ele vê fogo. Seu lugar não é aqui, sai daqui. Né? Teve muitas pessoas que eu já atendi que já me deram esse testemunho que se tornou em testemunho. Se afastou de Deus, mas foi em algum lugar assim que estava cheio de demônios. O demônio virava para eles assim e falava: volta, aqui não é seu lugar. O cara lá de cima separou você. Você não... Aqui não é teu lugar, sai daqui. E falava nervoso, sabe por quê? Porque o filho pródigo, ele tem a semente da eternidade. Agora, o que você faz com essa semente que é a questão. Você vai manter essa semente para frutificar dentro do seu interior e a imagem e semelhança de Deus fluir em você em todo o tempo, ou você vai sempre deixar de lado essa semente, que é a semente da eternidade. O único ser vivo que tem um espírito que se conecta com Deus, eu e você, o homem e mulher. Se a Marlene for ali, no meio de 10.000 demônios, há uma mão que ela levantar, os 10.000 vão se prostrar de medo da Marlene, porque ela representa Deus na terra. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, você representa Deus na terra. Você representa a imagem e a semelhança de Deus na terra. Ele não está acreditando. Chacoalha ele, se você conhecer, pelo amor de Deus. Fala: meu irmão, você não entendeu. Você representa Deus na terra, porque você é a imagem e a semelhança de Deus na terra. E existe algo que nós, para quem não era crente, passou por isso, e se tornou crente, se tornou imagem e semelhança, mas quando você não era, e tem muita gente que não é ainda hoje aí fora, são apenas seres viventes. Fala comigo: misericórdia. Você tem irmão para se converter? Quem tem irmão aí para se converter? Quem tem pai e mãe para se converter? Quem tem amigos para se converter? Pode falar: Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Que o Espírito Santo toque, alcance. Deus só está esperando você orar pelos teus entes queridos. Porque eles nasceram para ter imagem e semelhança. Se não tiverem o Espírito Santo, são apenas seres viventes. Apenas corpo e alma. E o Espírito mortificado. Tem o Espírito? Tem. Mas está adormecido. Está morto. Não tem contato com Deus.
Agora eu e você nós temos. Fala, Jesus, obrigado, porque a tua misericórdia me alcançou. Me alcançou. E a grande pergunta que eu tenho para você essa noite: por que o homem anda tão perdido na terra? Eu já dei a resposta no começo, mas eu vou perguntar de novo. Por que o homem anda tão perdido na terra, sem direção? Posso responder? É um resumozinho. Porque ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. O homem caído perde a presença de Deus. O homem caído sai fora do projeto de Deus. O homem caído não tem direção. Ele trabalha para comer. Ele termina o trabalho, vai para casa e dorme para trabalhar no outro dia. Não tem projeto. Alguns têm um projeto, né? Trabalha para ficar rico. E no final da vida morre sem usufruir da riqueza. É assim ou não é? O homem natural trabalha, constitui família, mas não curte a família que tem. Porque não sabe a importância do filho, não sabe a importância da filha, do cônjuge. Esse é o homem natural. O homem natural, ele quer poder. E quando ele está lá no poder, ele faz de tudo para corromper, para ter benefício próprio. O homem natural, ele faz tudo para o seu bel prazer. Esse é o homem natural. Agora o homem espiritual é diferente. Ele ama como Deus ama. Ele perdoa como Deus perdoa. 70 vezes 7 é o mínimo. O homem espiritual, ele sente amor pelo perdido. O homem espiritual, ele sente quando ele está errando o alvo, quando ele está pecando. O homem espiritual, ele sente quando ele está parado, e ele está chegando naquele estado das 5 virgens, que acabou o óleo e o noivo está chegando, e o homem espiritual, ele vai lá antes do tempo e enche as vasilhas de azeite, porque senão ele vai ficar no meio do caminho. O homem espiritual, ele é movido pelo Espírito Santo. Ele sempre anda preparado para receber da presença de Deus. Quantos entendem isso? Gênesis 9:6 fala sobre o homem que perdeu por completo a imagem de Deus. Fala assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o foi dada. Aqui já está falando do homem caído. Deus precisou dar um jeito, é olho por olho, dente por dente aqui. Se o homem derramar sangue, o sangue dele precisa ser derramado, porque quando um homem ele é atacado, literalmente estão atacando a Deus, o Criador de todas as coisas. O homem caído aqui. Tiago 3,9 fala: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O homem caído, ele abençoa quando ele precisa de alguma coisa, mas para amaldiçoar, a boca dele está afiada para amaldiçoar. Isso é o homem caído. Isso é o homem caído sem Deus. Quantas vezes você já não fez isso? Eu já fiz. Quantas vezes você já não teve vontade de pegar um pelo pescoço e matar? Se já não fez, está amarrado, Mas quantas vezes você teve um desejo? E em algumas vezes você conseguiu concluir aquilo que você desejava e sentiu um peso no coração. Esse é o homem caído. Esse é o homem que não ouve a voz de Deus, que não é a semelhança de Deus, que não é a imagem de Deus. Esse é o peso que nós carregamos quando estamos sem Deus. Mas 2 Coríntios 3:18 fala assim: diz que Deus restaurou todas as coisas na cruz. Sabe aquele que criou junto com Deus o homem? Foi lá na cruz por mim e por você. Restaurou todas as coisas na cruz, e a reconciliação com Deus fez com que a imagem e a semelhança com Ele fosse restabelecida. Então olha para o irmão do seu lado e fala: você está tão lindo, meu irmão, minha irmã. Sem segundas intenções, pelo amor de Deus. Os casados podem, Aliás, casado tem que elogiar toda hora, Sol? Lu? Tem que elogiar toda hora. Fala aí, fala de novo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Paulo, ele fala, Deus restaurou todas as coisas na cruz,
e a reconciliação com Deus fez com que a imagem e a semelhança com Ele fosse restabelecida. Cada dia mais que você está e permanece na presença de Deus, mais parecido com Deus você fica. Amém? Quanto mais perto dele, mais busca, mais desejo. Teve uns aí que foi transladado, não é aqui não, tá? Não é da gente não. Mas Enoque foi, quem que foi mais? Elias. Teve mais gente. Estevão, fazendo a obra para Deus. Eu estou com Estevão desde o começo do ano na minha cabeça. Um diácono que servia a igreja, mas que evangelizava. Ele foi morto por pregar o evangelho. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê os céus abertos. Ele vê a glória de Deus. Por quê? Porque ele estava mais no céu do que na terra. Né? Sentiu dor? Foi tão passageira a dor que ele sentiu. Cadê? Eu estou sem ninguém hoje aqui? Jesus amado, eu vou pedir licença para vocês virem me ajudar aqui. Eu gosto desse microfone, ele é ruim, mas é bom, gente. Som. Fala para o irmão do seu lado, meu irmão, não perde o foco. Não perde a semelhança de Deus. Não perca a imagem de Deus. Né? Paulo acabou de falar que você está mais parecido com Jesus. Quantos estão mais parecidos com Jesus? Vamos ler inteiro, então? E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados de glória em glória. Som. De glória em glória. Diferença, né? De glória em glória. Cada vez maior. A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que interessante. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos mais parecidos com o Senhor. E todos os dias, todo instante, estamos sendo transformados, parecido mais com Deus. Vai ter uma hora que o Cris vai olhar para a Marlene e ele vai falar, parecendo uma anja, né? de tanta luz. Né? Vai ter uma hora que o Jesus amado, o Juliano, o Juninho vai olhar para o Juliano e vai falar, Juliano, essa camisa do Corinthians aí não é mais bonita do que você. Você tem a imagem e semelhança de Deus, mas fala para ele, eu sou macho, né? Eu entendi. Irmão tem que elogiar irmão, né, gente? Em nome de Jesus. Por quê? Porque a cada dia que passa você está mais parecido com Deus. Quantos entendem isso? 2 Coríntios 4,4 fala, Deus desta era chegou ao entendimento dos descrentes, por isso que você está vendo o mundo pior do que estava o ano passado. Né? O mundo hoje está pior do que estava o ano retrasado. Antes da pandemia, né? Se você está percebendo as coisas, você tem percepção espiritual, o mundo está pior. Ou só eu que estou sentindo? As coisas pecaminosas estão se tornando piores. Por quê? Porque o pecado veio para corroer a natureza humana. Então a alma vai se corromper mais ainda. Está tudo errado esse tempo seu aí. Né? O pecado vai corromper, vai corroer mais ainda. Agora, aqueles que andam com Deus, né? A cada passo, a cada instante, a cada momento, se tornarão mais parecidos com Deus. Quantos estão preparados para permanecer até a volta de Jesus, parecidos com Deus? Colossenses 1,15 fala assim, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Hebreus 1,3 fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, porque depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade das alturas. Aqui está falando quem fez essa mudança na minha vida e na sua vida. Quem nos deu uma nova esperança, um novo tempo de vida. Jesus veio e só através de Jesus você se torna uma nova criatura. Quantos já entenderam isso faz tempo? E quantos vão permanecer em Jesus? Porque Jesus te dá o caminho, te dá a verdade, te leva à vida.
Salmos 8,4 fala assim: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroastes de glória e honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Pergunta para o irmão do seu lado: meu irmão, de quem que o pastor está falando? Fala, de quem que o pastor está falando? É de você, meu irmão. Você é tão importante que Davi escreveu para que há mais de 3.000 anos você pudesse ler e ouvir isso, ó. Que é o homem para que com ele te importes. Olha, Deus se importa com você. E o filho do homem para que com ele te preocupes. Deus se preocupa com você. E aí o salmista fala: tu fizestes, Deus nos fez um pouco menor que os seres celestiais, né? Então, se você se acha como um cachorro, está amarrado. Você é maior, você nasceu para dominar, né? Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroastes de glória e honra. O homem e a mulher de Deus, né, carrega a glória do Senhor. Amém? Você é uma pessoa honrada, você tem honra, né? A tua palavra é sim, sim, não, não. Você é coroado de glória e honra, né? As pessoas lá fora vão procurar você para pedir conselhos, porque veem em você algo diferente. A semelhança de Deus toca eles, a imagem de Deus toca eles através da sua vida. Olha a importância que você tem para Deus. Amém? Quantos entendem isso? Deus, ele não chegou na trindade, nos anjos, né, e deu a missão: produzam homens e mulheres que serão todos escravos, todos serão submissos a um só governo, todos serão escravos, servos e não têm direito a nada. Não, Deus olhou para Jesus e para o Espírito Santo, e Deus, ele falou assim, ó: façamos, vamos fazer, vamos investir o nosso tempo no homem. Vamos investir o nosso tempo, vai ser a nossa melhor criação. Quando chegarem em você e falarem que você não serve para nada, que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, palavras negativas, não receba na tua vida. Amém? Você não entendeu. Quando um usado pelo diabo chegar em você e falar que você não presta, que você não serve para nada, você vai falar dentro do teu coração. Se você tiver liberdade para falar, fala: meu irmão, Deus falou que eu sou tudo, eu sou a semelhança, eu sou parecido com Deus, eu sou igualzinho, né? Eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim. Deus pegou o melhor dele e colocou dentro de mim. Eu tenho a imagem de Deus, eu sou semelhante, né? Eu resplandeço a glória de Deus. Então tudo isso que você está falando não vai me afetar. Quando você entender a importância que você tem nessa terra, você vai parar de reclamar. Fala amém. Você vai parar de não ter fé. Fala amém. Parar de ser incrédulo, vai. Você vai parar de reclamar da vida. E você vai começar a se posicionar como filho. Quantos vão se posicionar essa noite como filho? Então olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, você tem muito valor. Fala para ele: você consegue entender agora o grande amor de Deus por você? Você está perguntando mesmo? E ele está respondendo. Fala para ele: você consegue entender o tamanho do esforço no céu para criar você? Porque Deus, ele falou: façamos. Ele não falou: vai lá, vai e faz, produza. Deus, ele chegou e falou assim, ó: vamos fazer juntinho. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: eu estou pertinho de Deus. Ele vai assustar, né? Se ele está pertinho de você, você já entendeu. Você está pertinho de? Porque o seu irmão é a imagem e? Pode desligar a música aí. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você saia desse lugar hoje entendendo que você tem valor. Não precisa apagar a luz não, viu, Edson? Desligou a música, minha filha? Eu quero que você olhe para o irmão do seu lado
Eu poderia cantar de Deus, né? Ele é a imagem invisível, mas não é essa. Eu poderia cantar outra, né? Somos corpo, assim, tão ajustado, né? Estamos se ajustando, né? Mas eu quero que você cante com o irmão do seu lado essa música, para ele sair daqui poderoso. Fala para ele, você está poderoso, meu irmão? Você entendeu agora que você pode sair daqui poderento, poderoso? Sabe por quê? Ó? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Vamos de novo, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de sofrer. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Presta atenção, olha para ele e diz: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Mais uma vez eu venho falar. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante. Então levante, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você é a imagem e semelhança. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tenho valor. O Espírito Santo se move. Canta para você. Canta para você. Eu tenho valor. O Espírito Santo se move em mim. Profetiza. Eu tenho valor. O Espírito Santo se move em mim. Apesar que não é profetizar, mas sim tomar posse. Valor. O Espírito Santo se move em mim. Ele quer que eu seja forte, corajoso e guarde o meu coração. Ele quer que eu seja forte,
corajoso e guarde o meu coração. Tuas promessas, tua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. Esse é o teu Deus. O que o meu Deus vai fazer? Vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro Que nada me impedirá. O que o meu Deus vai fazer? vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Eu vou crer. Eu vou crer, vou confiar que o melhor meu Deus fará. Eu vou crer. Muda sua mente agora de servo. Que o melhor Pensa como filho meu agora, Deus vai. fará. Eu vou crer, meu Deus fará. Pensa como filho. Eu vou crer, vou confiar. Receba do Pai. Eu vou crer. Eu vou confiar que o melhor Deus fará. Eu vou crer, vou confiar. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer? Vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Põe a mão no teu coração. Eu tenho valor. O Espírito Santo. Eu tenho valor. O Espírito Santo se move em você. Amém. Abraça o irmão do seu lado e fala: meu irmão, você é muito precioso para Deus em primeiro lugar. Amém. Que delícia de culto. Glória a